Boa noite aos amigos internautas, graça e paz. Eu sou o pastor Leandro e você é muito bem-vindo à Igreja Batista Betel, em Goiânia, no nosso culto de oração, nesta noite de 25 de dezembro, dia de Natal. É uma alegria recebê-lo e recebê-la aqui para estar conosco. E eu convido a igreja a nós fazermos a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 9, dos versículos 1 a 7, eu estarei lendo na Nova Almeida. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Oremos. Pai querido, nesses dois últimos dias, 24 e 25, muitas pessoas cantaram noite feliz, noite de paz, porém cantaram a um menino e disseram para que ele dormisse em paz. Ó Senhor, dissipa das mentes dessa terra e desse mundo essa ideia errada de um menino numa manjedoura que dorme, porque essa não é a imagem do teu filho. O teu filho é um rei soberano, um rei poderoso, cuja autoridade está sobre os teus ombros. O nascimento apenas proclama que, além da natureza divina e eterna e pré-existente, o Senhor Jesus assumiu uma natureza humana com um propósito: morrer em nosso lugar como substituto pela humanidade pecadora, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Pai, as pessoas não vão crer se elas estiverem ouvindo a mensagem de um menino que dorme, porque o brado da cruz já está consumado. Querido Senhor, nos dê, Senhor, um entendimento bíblico do Natal. O Senhor nasceu com um propósito, e não para ficar dormindo, para que ano após ano as pessoas só cantem sobre o sono do menino na manjedoura. Esse menino acordou, cresceu em estatura, graça e conhecimento, pregou, foi perseguido, julgado injustamente,
e os nossos pecados o cravaram na cruz, segundo os desígnios do Pai, para que o Senhor cumprisse o teu plano eterno de salvação, para a tua própria glória e benefício daqueles que crescem. Nos dá esse entendimento segundo a tua verdade, que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho uma preocupação com o Natal, quando nós exaltamos demais a meninice de Jesus, o seu sono na manjedoura. Eu tenho uma preocupação no Natal, quando as pessoas olham o presépio como um ponto final, um ponto de ser lembrado, relembrado e admirado de novo, sem nenhuma continuidade desses atos. Queridos, no texto de Isaías, nós temos a realidade sobre o motivo da encarnação do nosso Cristo. Nesse contexto aqui, Israel mais uma vez havia pecado, e mais uma vez Deus prepara e chama um profeta para lembrá-los da sua lei, convocando-os ao arrependimento. Quando isso não acontecia, ou seja, quando a nação não aproveitava os atos de misericórdia e bondade de Deus em levá-los ao arrependimento, vinha então juízo sobre a nação, sobre os impenitentes, aqueles que não queriam abandonar o pecado. Entretanto, Deus sabia que eles jamais iriam viver corretamente a sua lei, bendita, santa, perfeita e maravilhosa. O problema naturalmente não estava na palavra de Deus, mas estava nos corações duros, corações impenitentes, endurecidos pela dureza do pecado, pela maldição do pecado sobre a raça humana. Entretanto, Deus sabia que se Ele mesmo não interferisse na história e derramasse da sua graça sobre os pecadores, a fim de torná-los fiéis, o fim da humanidade seria a maldição da lei e o justo juízo de Deus sobre todas as almas na face da terra. O capítulo 9 de Isaías é precedido pelo anúncio da futura invasão da Assíria como consequência da dureza do coração de Israel contra Deus. Não apenas por pecar, mas por negar a misericórdia de Deus e o chamado ao arrependimento. É importante nós entendermos que Deus, Ele é tão maravilhoso, e tão Deus, e tão amoroso, que Ele não apenas dá uma lei justa, e aí o homem constata que ele não consegue, ele, ser humano, viver. Deus então levanta profetas chamando ao arrependimento, mas o coração endurecido também não consegue se arrepender. E, portanto, esse coração tem no seu julgamento não apenas atos errados, mas a incredulidade de atender ao arrependimento divino. Por isso que Deus, Ele não apenas nos deu o seu Filho Jesus Cristo, mas diz Efésios 2,8 que Ele nos deu a fé no Filho dele, para que pudéssemos então crer, nos arrepender e pudéssemos então viver para Ele. A salvação do início ao fim é um ato soberano de Deus, cabendo ao ser humano corresponder segundo a graça que é derramada nas nossas vidas. E como é bom nos rendermos e um dia aceitarmos Jesus, recebermos o Senhor em nosso coração. E lá atrás essa história ela vem sendo revelada aos poucos e mostrado como Israel, uma nação inteira, não conseguiu não só obedecer, mas também não se arrependia. E quando se arrependia é porque já tinha acontecido um problema muito grande e parecia mais um remorso pelos malefícios recebidos do juízo, porque quando Deus restaurava de novo Israel voltava a pecar. Então as pessoas, elas reconheciam que era Deus, elas clamavam a Deus, elas choravam de remorso, mas elas não conseguiam de fato converter os seus corações a Deus. Essa obra teve que ser feita pela graça, pela bondade, pelo amor de Deus.
Como eu tenho dito repetidamente aqui, graças a Deus mesmo, que Ele não é apenas juízo. Ele é um Deus que se revela na Bíblia como um Deus de amor. João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, queridos, a nação vivia nesse caos temporal. Pecado, chamado ao arrependimento, impenitência, juízo, remorso, ausência de uma conversão genuína, e aí restauração de Deus, e mais problemas, e assim, como diz a música, caminha a humanidade. Caminha a humanidade. Entretanto, Deus olhou essa situação e nos seus planos eternos, já concebidos de acordo com o seu próprio conselho, Ele estava ali mostrando através da nação de Israel que a humanidade não conseguia se salvar e também iria estender essa salvação a nós gentios, ou seja, não judeus, aqueles que não faziam parte do pacto e da aliança, da velha aliança, através do cumprimento da lei, ao seu tempo e modo. Deus, portanto, Ele envia um Salvador à terra, para que o Salvador pudesse pôr fim à vida de rebelião contra Deus, porque o problema não era étnico, não eram judeus meramente, o problema era espiritual. O meu coração, o seu coração, nós nascemos mortos espiritualmente. Nascemos mortos. Éramos como zumbis religiosos. O zumbi ele não tem vida efetivamente. A série The Walking Dead é bem famosa aí. Todo mundo consegue associar. E o zumbi ele não tem vida. Ele de fato é um cadáver. Mas ele anda, ele come, ele é atraído por barulhos. E assim era a humanidade. Nós éramos zumbis religiosos. Nós tínhamos movimento, nós tínhamos alguma ação, nós tínhamos algum tipo de aparente vida. Todavia, não era de fato novo nascimento. Não era de fato arrependimento e fé pura e genuína no Filho de Deus, que nasceu e veio à manjedoura, e nós nesse dia lembramos desse ato maravilhoso, majestoso, soberano de Deus, para cumprir o seu propósito eterno. Mas Ele veio para então resolver a rebelião contra o Pai. Queridos, o Senhor sabia que não adiantava apenas enviar um rei justo, pregadores, profetas, a lei. Veja, Davi foi um rei justo, mas o pecado levou a falhar no fim da sua vida. E eu já compartilhei isso com os irmãos. Quando eu era recém-convertido, eu não perdoava Davi pelo seu pecado. E na verdade o pecado de Davi aponta justamente para a necessidade de um Salvador, que ninguém consegue salvar a si mesmo. Moisés revelou uma lei perfeita, mas também no fim da vida o pecado levou a tropeçar. Ele inclusive não entrou na terra prometida. Os profetas pregaram vez após vez, mas além do pecado ter feito surdos ouvidos das pessoas, a Bíblia também descreve que os profetas eram os homens sujeitos às mesmas paixões do que nós. Era necessário mais. Deus já tinha derramado muita coisa, mas nós seres humanos precisávamos de mais. Então Deus cumpre na noite de Natal o Emmanuel, o Deus conosco. Deus, que no versículo 6 é uma promessa poderosa de salvação para todos, judeus e gentios, seres humanos. E diz, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros.
O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino nasceu, mas não para dormir na manjedoura. O menino nasceu, mas não para ser lembrado somente na noite feliz, na noite de paz, na noite de amor, mas sobretudo na sua noite escura e densas trevas, quando na cruz disse: Pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Na verdade, ele estava ali recebendo toda a ira, a culpa e o juízo que a lei apontava. A lei precisava ser cumprida. A lei precisava ser atendida. A justiça de Deus vindicava juízo, e a justiça de Deus precisava ser satisfeita para que Ele pudesse dar a nós perdão. Natal é dia de lembrar que fomos perdoados. É dia de lembrar que essa noite de paz e noite de amor não é porque tem um menino bonito dormindo, mas é como diz Romanos 8:1, temos paz com Deus, porque a nossa consciência ela não é mais pesada, ela não é mais aflita e afligida, ela não é uma consciência mais perturbada. O que vai ser da minha vida? Para onde eu vou? Quem eu sou? Sabemos quem somos, sabemos onde estamos, sabemos para onde estamos indo também. Queridos, o governo justo do Senhor Jesus se dá pela sua pessoa. Esse menino que nasceu era simplesmente, ainda é, mas naquela ocasião era simplesmente Deus. O Emmanuel, ele não veio somente para fazer uma visita, mas para cumprir uma missão de salvar a mim e você. Maravilhoso conselheiro descreve que ele não apenas será forte, mas sábio o suficiente, muito além de Salomão, para governar o seu povo, e se alegrará com a sua justiça. Portanto, a vida cristã deve ser uma vida marcada de alegria, de paz, não de peso, de culpa, mas um coração alegre. Nós vamos herdar a Canaã celestial. Amém. Queridos, os judeus atravessaram o Mar Vermelho, e o coração deles e a boca deles se encheu de alegria por algo que já pereceu, aquele povo já morreu. Nós vamos adentrar a Canaã para sempre. O Deus poderoso, como garantia de que todas essas promessas serão cumpridas. O Pai eterno. O termo Pai também pode ser entendido como fonte ou origem no hebraico. E uma vez que Ele é Deus e, portanto, é eterno, é forte, sábio e a origem da vida eterna que nós recebemos pela graça, por meio da fé. O príncipe da paz, que por fim trará paz ao mundo atribulado, inaugurando uma nova era, um novo céu, nova terra, dando paz também ao mundo em que vamos viver, um futuro sem guerra. Deus colocará fim a esse tempo como nós conhecemos. Olha como Deus é soberano. Deus colocará fim à contagem de dias do calendário, e Ele começará uma nova era. Ele fará um novo tempo, em que a paz que hoje está dentro do nosso coração, e que podemos desfrutá-la mesmo em meio às aflições da vida, também agora será vivenciada, presenciada e testemunhada no mundo ao nosso redor, no mundo glorioso, no novo céu e na nova terra que viveremos com Cristo. Sem dúvida, precisávamos do Natal para fazer essa obra, do Emmanuel, o Deus conosco, o Deus homem. Somente Ele poderia fazer isso tudo. E somente Ele poderia dar a garantia do cumprimento das promessas.
do que Ele fez, a obra de salvação, hoje, quando Ele redime o ser humano, e as promessas que Ele deixou para dar consolo ao nosso coração, força para a jornada, esperança para a caminhada. Amados, Ele não só fez grandes obras nunca vistas antes, mas também fará obras maravilhosas. Entretanto, da mesma forma como Ele sempre foi, juízo e amor. No fim da ordem de todas as coisas como nós a conhecemos, haverá juízo para aqueles que rejeitaram o Messias, o Deus homem que nasceu na manjedoura, e salvação para aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, que não apenas o contemplaram, que não apenas o admiraram, que não apenas cantaram noite feliz, que não apenas decoraram suas casas, que não apenas lembraram da estrela, dos magos, da noite de Natal, uma vez por ano, mas aqueles que dia após dia celebram Jesus, o Cristo, o Rei, esse Deus majestoso, maravilhoso. E Ele ainda diz: quem tem fome, coma, quem tem sede, beba, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O Senhor continua convidando, não apenas para cear no Natal, para o peru, a farofa, mas para o banquete espiritual que o Emmanuel proporcionou, ensanguentado numa cruz, dando salvação a mim e a você, eterna. Não é por um tempo, não é para a gente se sentir melhor, não é para a gente ter algum progresso, é para que nós de fato tenhamos salvação, certeza e garantia da vida eterna. Ele também prometeu estar conosco todos os dias até o fim, para que jamais o neguemos e para que tenhamos força para lutar por esse reino, pela sua causa e para a missão que nos foi dada: proclamar esse Evangelho, proclamar esse Rei, ir muito além da noite feliz. O profeta Isaías também aponta não apenas para a primeira vinda de Cristo, mas para a segunda vinda, quando então não apenas a obra da salvação estará consumada, a obra da cruz, mas as promessas desse reino maravilhoso estarão consumados para sempre. Isso é o Natal. Essa é a esperança do Natal. Eu sei que bebês são lindos e chamam a atenção. Limpinhos, eles são cheirosos. Quando dá banho, os produtos de limpeza são de asseio, de higiene pessoal, são irresistíveis. Quem não tem vontade de morder um bebê cheiroso? Quem não tem vontade de morder o seu pezinho rechonchudo e rosado? Quem resiste e não dá uma apertada na bochecha, pelo menos? Crianças encantam. Mas Jesus não veio para proporcionar isso. Jesus veio para carregar o principado sobre os seus ombros. Queridos, o Messias já veio. A sua obra não só aponta para os resultados, mas para as promessas. Promessas de que um dia nós vamos avançando, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, vivendo a nova vida que Deus nos deu, até o ponto em que o Senhor virá e somente o seu reino existirá sobre a terra. Não teremos principados e potestades demoníacas, não teremos reinos humanos, apenas o reino de Jesus haverá. Concluindo, abra comigo em Apocalipse capítulo 21.
Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 1 ao 8. Capítulo 21, dos versículos 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E você que me assiste pela internet, você crê nessa obra de Jesus Cristo? Você acredita que Deus cumprirá essa palavra e dará de graça para aqueles que tiverem sede de água da vida, mas também trará juízo àqueles que insistem nas más obras? Se você acredita nisso, arrependa-se dos seus pecados, como um dia eu fiz, como um dia essa igreja fez. Confesse a Deus que você é pecador, porque todos nascemos assim. Confesse a sua condição, quem você é, e também aquilo que você fez. E diga a Jesus que você crê que Ele morreu para pagar pelos seus pecados e que Ele ressuscitou para te dar vida eterna. Venha, é o chamado de Jesus. Ore a Deus, confesse, diga: Jesus, entra na minha vida, salva-me, liberta-me. E que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida. Que Deus possa te dar essa nova vida, uma mensagem que transforme a sua alma de verdade. E que não apenas tenha um impacto momentâneo, mas que cause uma transformação constante no seu viver, como os cristãos experimentam. Nesse dia, não comemore apenas a manjedoura, mas um propósito dele ter nascido. Transformar a minha vida e a sua vida, nos dar vida eterna
e nos livrar desse juízo eterno. E depois você precisa da palavra de Deus, e você precisa de uma igreja para que você se junte e caminhe junto com o Senhor, junto com outros discípulos também. Que você creia nessa mensagem. Entre em contato conosco, se Deus falou ao seu coração, nos comentários, no inbox, pelo site da igreja, por telefone, para que nós possamos orar por você e caminhar junto com você, porque juntos somos mais fortes na graça de Deus. Amém. Queridos, a todos um feliz Natal. Que Deus, de fato, venha governar em nossos corações. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Eu concluo com as palavras de Martim Lutero sobre Isaías 6,9, que diz: no reino de Cristo a graça, conforto, perdão dos pecados, alegria e paz. Que esse seja o nosso Natal para a glória de Deus e para a bênção das nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Os amigos que nos acompanharam, recebam um grande abraço da Igreja Batista Betel, um Feliz Natal e um abençoado 2020, em nome de Jesus. Amém.